Você passou a vida inteira ouvindo que o destino final do cristão é o céu. Uma palavra, um lugar. Mas o hebraico original nunca usa essa palavra no singular. Nunca. Em nenhum versículo, em nenhum livro, em toda a Bíblia hebraica. A palavra é sempre shamayim, sempre plural. E quando você entende por que a maior promessa de Deus se torna algo muito mais concreto, muito mais radical do que qualquer sermão jamais te disse. Vamos começar com uma pergunta que parece simples. Se alguém te pergunta, onde fica o céu? A resposta automática é, lá em cima, acima das nuvens. Um lugar espiritual, onde Deus mora, onde os anjos estão, e para onde os salvos vão depois da morte. Essa imagem está tão enraizada na cultura cristã que parece óbvia, quase natural. E por isso mesmo, ninguém para perguntar. Mas é isso que a Bíblia hebraica diz? Abra Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Em português, a frase parece clara, mas em hebraico ela soa assim. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. 2 objetos de criação, os céus e a terra. Repare num detalhe que quase todo leitor passa sem perceber. Em algumas traduções em português está escrito o céu e a terra, singular. Em outras, os céus e a terra, plural. Parece uma diferença menor, quase gramatical. Mas em hebraico não há nenhuma ambiguidade. A palavra é sempre shamayim, sempre plural. E aqui está o fato que muda tudo. A palavra shamayim, no singular, simplesmente não existe no hebraico bíblico. Você não pode dizer um shamayim. Em todos os mais de 400 versículos onde essa palavra aparece, desde a primeira linha de Gênesis até as últimas páginas dos profetas. Ela é sempre plural. Isso não é um acidente gramatical. Em hebraico, existem plurais de quantidade, não como livros, indica vários livros. Mas existe também um tipo especial de plural, usado para coisas que existem em camadas sobrepostas, em dimensões que não podem ser divididas, em pares que formam uma unidade indissolúvel. A palavra hebraica para água, mayim, funciona exatamente assim: as águas acima e as águas abaixo. O conceito não admite singular. Shamayim pertence a essa mesma família. O plural não é um detalhe de gramática. É uma declaração embutida na própria estrutura da palavra. E ela está dizendo: o que está acima de você é muito mais complexo do que uma única palavra em português consegue capturar. A palavra shamayim aparece mais de 400 vezes no Antigo Testamento. Ela está na primeira frase de Gênesis e ainda pulsa nas últimas páginas dos profetas. E em todas essas ocorrências, todas, a palavra é plural. Alguns intérpretes hebraicos, desde a antiguidade, notavam que shamayim parece conter dentro de si as palavras sham, que significa lá, e mayim, que significa águas, o lugar das águas. Uma leitura que faz sentido quando Gênesis 1:7 descreve as águas acima do firmamento. Outros apontam para raízes diferentes. O que nenhuma análise contesta é o fato central. Shamayim é plural, estruturalmente, constitutivamente plural. E esse plural nos obriga a fazer uma pergunta que o próprio texto hebraico responde com precisão surpreendente. Quantas camadas tem o shamayim? E onde fica, dentro dessas camadas, a habitação de Deus? Antes de continuar, repare no que acabou de acontecer. Nós lemos Gênesis 1:1, talvez centenas de vezes. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
e passamos direto. Mas o plural embutido na própria estrutura da palavra Shamayim já é uma declaração cosmológica, uma afirmação sobre a natureza do que está acima de nós. A Bíblia não começa dizendo que Deus criou um céu. Ela começa dizendo que Deus criou um sistema de dimensões sobrepostas que chamamos de Shamayim. É como se, desde a primeira frase, o texto hebraico estivesse nos preparando. O que virá depois, a promessa de novos céus, só poderá ser entendida por quem primeiro entende o que esse plural implica. Então, o que o texto bíblico nos diz sobre as camadas do Shamayim? A trilha começa no mesmo capítulo, Gênesis 1, versículo 6. Deus diz: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Em hebraico, essa expansão se chama raquia, uma palavra que vem de uma raiz que significa estender, desdobrar, abrir um espaço entre dois limites. E no versículo 8, Deus nomeia essa expansão Shamayim. O raquia é o primeiro Shamayim, a camada de espaço que separa a terra do que está acima. Mas o texto não para aí. No versículo 14, Deus coloca as luminárias, sol, lua e estrelas, no firmamento dos céus. Raquia ha-Shamayim. As estrelas não são o Shamayim. As estrelas são colocadas dentro do Shamayim. O Shamayim os precede e os contém. E então, o texto dá um passo que a maioria dos leitores nunca percebe. No livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, Moisés diz algo extraordinário. Eis que ao Senhor, teu Deus, pertencem os céus e os céus dos céus. Em hebraico, ha-Shamayim ushmei ha-Shamayim, os céus e os céus dos céus. Repare no que está sendo dito. O texto hebraico separa com precisão pelo menos dois níveis distintos dentro do Shamayim. Existe o Shamayim visível, o espaço onde o sol se move, onde as estrelas brilham, onde o raquia está. E existe algo acima disso, o Shmei ha-Shamayim, o Shamayim do Shamayim. Uma dimensão além da dimensão, uma profundidade além da profundidade. Agora conecte isso com algo que Paulo escreveu séculos depois. Paulo havia nascido em Tarso, mas foi formado como rabino em Jerusalém, aos pés do mestre Gamaliel. Escrevendo para a comunidade cristã de Corinto, Paulo descreve uma experiência extraordinária que viveu e diz que foi arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu. Paulo usa o número com precisão deliberada, não um céu elevado, não um lugar espiritual distante, o terceiro. Com isso, ele implica que existe um primeiro, um segundo e um terceiro, camadas distintas, não uma massa espiritual amorfa. Essa estrutura pode ser inferida dos próprios textos que já vimos. O raquia, com o espaço visível das estrelas, o Shmei ha-Shamayim, além dele, e a habitação de Deus como a dimensão mais alta. Paulo, um rabino formado na tradição hebraica, confirma com um número o que o texto do Antigo Testamento havia sugerido com um plural. E com esse mapa em mãos, chegamos à pergunta que este episódio inteiro estava preparando. Quando Deus prometeu novos céus e nova terra, o que exatamente está sendo prometido? Esse padrão não fica isolado em um canto do Antigo Testamento. Ele atravessa toda a Escritura. João, no livro de Apocalipse, usa exatamente o mesmo par que abre Gênesis. Vi um novo céu e uma nova terra. O que foi criado no começo é o que será renovado no final. Isaías havia anunciado isso no capítulo 65, versículo 17, com estas palavras:
Eis que crio novos céus e nova terra. O mesmo Deus que usou a raiz de criar em Gênesis 1:1, usa essa mesma raiz em Isaías 65 para anunciar o que virá. O círculo estava fechado desde a primeira frase da Bíblia. E no centro desse círculo está sempre a mesma palavra. Shamayim, plural, sempre plural. E chegamos agora ao ponto onde tudo converge. Durante séculos, grande parte da teologia cristã popular, especialmente no Brasil evangélico, construiu uma imagem específica da esperança cristã. O crente morre, a alma sobe para o céu. Fica lá, num lugar espiritual indefinido, flutuando para sempre. O mundo material é descartado. A terra é abandonada. O destino final é etéreo, sem corpo, sem lugar. Mas o Shamayim não sustenta essa visão, e a razão é ao mesmo tempo linguística e teológica. Quando Isaías declara novos céus e nova terra, a palavra hebraica que ele usa para novos é Kadash. Kadash é a mesma palavra que aparece quando a Bíblia fala em renovar uma aliança, em restaurar um relacionamento que havia se deteriorado, em trazer algo de volta ao que deveria ser. É a palavra de Lamentações 3:23, onde as misericórdias de Deus são novas cada manhã. Não que Deus acorde com misericórdias que nunca existiram antes, mas que elas se renovam, se derramam frescos sobre um mundo que precisa delas. Kadash é a palavra da restauração, não do descarte. No contexto de Isaías 65, o que está sendo prometido não é a destruição do Shamayim e da terra para substituição por algo completamente diferente e desconexo. É a transformação, o Kadash, de tudo que o pecado corrompeu. E o Novo Testamento confirma essa leitura com uma imagem que a maioria dos cristãos nunca para analisar. Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, versículos 19 a 21, usa uma imagem extraordinária para descrever o estado da criação. A criação inteira está gemendo, diz Paulo, como uma mulher em trabalho de parto, com dor, mas com expectativa, esperando. Mas esperando o quê? Ser destruída? Ser abandonada? Não. Ser libertada. Nessa imagem de Paulo, a criação não é o problema a ser descartado. A criação é a paciente que aguarda redenção. E então vem o Apocalipse, com a imagem mais radical de toda a Escritura sobre o destino final. João vê a Nova Jerusalém. E ela não está no Shamayim esperando que as almas subam até ela. A Nova Jerusalém desce do Shamayim em direção à terra. E o versículo 3 do capítulo 21 declara: o tabernáculo de Deus está com os homens. A habitação de Deus, o Shmei HaShamayim, o terceiro céu de Paulo, desce e se une à terra Kadashá. As camadas do Shamayim e a terra renovada se tornam uma coisa só. O destino final que a Bíblia descreve não é um povo indo para o Shamayim e ficando suspenso lá para sempre. É o Shamayim descendo. É o próprio Deus vindo habitar numa criação renovada. A esperança cristã não é escapar do mundo, é herdar um mundo Kadash. Por que isso importa para quem lê a Bíblia hoje? Porque a promessa que orienta a vida molda também o modo de viver. Se o destino final é deixar este mundo para trás e existir num lugar espiritual indefinido, então o que acontece aqui embaixo tem pouca importância eterna. Mas se a promessa é que os próprios Shamayim, todas as suas camadas, e a própria terra serão Kadash, renovados do interior para fora, então o que fazemos agora tem peso eterno. A justiça que buscamos,
os relacionamentos que cuidamos, o trabalho feito com integridade. Tudo isso aponta para e participa da renovação que Deus prometeu desde o primeiro versículo da Bíblia. Chamaim não é uma fuga da realidade. É o nome da realidade que Deus está recriando. 3 descobertas que este episódio nos deixa. Primeira, a palavra Chamaim nunca é singular em hebraico bíblico. Nunca. Esse plural estrutural indica que o que chamamos de céu é um sistema de camadas, desde o espaço visível, onde as estrelas brilham, até o Shmei HaShamayim, a dimensão onde Deus habita. Paulo confirma com o número terceiro céu, o que o texto hebraico havia dito com um plural desde Gênesis 1:1. Segunda, a promessa de Isaías e do Apocalipse de novos céus e nova terra usa Kadash, uma palavra que aponta para transformação e renovação, não para destruição e substituição. Deus não está prometendo abandonar o que criou. Ele está prometendo refazer, do primeiro ao último, tudo que o pecado corrompeu. Terceira, o destino final que o Apocalipse descreve é o Chamaim, descendo para a terra renovada, não o salvo subindo para um lugar etéreo. A habitação de Deus se une à criação restaurada. A esperança cristã é concreta, material e ainda mais grandiosa do que qualquer sermão sobre ir para o céu jamais capturou. Se esse exame das Escrituras abriu seus olhos para algo que as traduções não mostravam, se inscreva no canal. Toda semana investigamos uma nova passagem no original, hebraico ou grego, e descobrimos o que a tradução não consegue capturar. No próximo episódio, vamos examinar a palavra grega que Jesus usou para arrependimento. E o significado original é tão diferente do que pregamos nos cultos evangelísticos, que vai fazer você reler todos os evangelhos com olhos completamente novos. Para os comentários, quando você imagina a esperança cristã, o destino eterno, o que você vê? Uma alma num lugar espiritual indefinido ou algo mais concreto e surpreendente do que isso? Deixe a resposta aqui embaixo. Antes de encerrar, um detalhe que aprofunda tudo o que investigamos hoje. A palavra hebraica para terra, Eretz, que aparece ao lado de Chamaim, desde Gênesis 1:1, também carrega camadas de significado que o português não captura. Eretz pode significar o solo físico sob nossos pés. Pode significar uma terra específica, como Israel. Pode significar a totalidade do mundo habitado. Quando Gênesis diz os céus e a terra, está dizendo a totalidade de tudo que existe, o que está acima e o que está abaixo, o que é visível e o que é invisível. E quando Isaías e João prometem novos céus e nova terra, eles estão prometendo a renovação dessa totalidade. Nada fica de fora. Não há dimensão da criação que o Deus soberano não pretende recuperar. Chamaim, plural, sempre plural, foi a primeira pista que o texto hebraico nos deu de que a história de Deus com a criação é maior, mais concreta e mais radical do que uma única palavra em português consegue conter. Isso é o que investigamos aqui, uma palavra de cada vez.